15 vezes, né? 15 vezes. Essa palavra, a epístola de Pedro que eu escolhi, porque isso é para o povo de Deus, de dispersos como a gente, que vive de fora da sua terra natal. Nação brasileira é justamente uma nação dessa, que é formada, uma nação formada de imigrantes. Aqui pouca gente é descendente de índios, né? Algum deve ser misturado um pouco de sangue de caboclo, assim por diante. Todos são, na verdade, aqui o Brasil é tudo, né? A maioria, acho que 99% em cima é tudo estrangeiros que vieram de fora. E é assim que nós vivemos uma terra como se fosse forasteiro, peregrinos. Justamente essa epístola é dirigida para esse tipo de imigrantes cristãos que estava vivendo várias cidades, né, que nós estudamos, que começa Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Manaus, Rio Grande do Sul, Minas, é tudo, né? Esses lugares. E essa palavra mostra que como vida de imigrante, vida de forasteiro, vida que a gente vive aqui em São Paulo, geralmente pessoa de São Paulo não é gentil. Sabe por quê? Porque minoria é paulistano. Minoria. Todo mundo vem de fora. Então, na verdade, essas pessoas não conhecem. Há pouca gente que conhece São Paulo melhor que eu aqui. Tá? Pouca gente que conhece São Paulo melhor que eu. Você não é brasileiro, não nasceu aqui? Já visitou 26 estados todos? Eu já visitei várias vezes. Você não conhece o Brasil. Graças à missão, tá? Eu conheço todo o estado do Brasil. Todas as capitais. Já visitou todas as capitais e estados aí? Somos forasteiros. A gente não conhece bem São Paulo. Por isso, a pessoa que mora em São Paulo não tem gentileza, porque não conhece. Se pergunta, não sei. Pessoas de fora, geralmente, né? Mas a gente entra um pouco no interior, como as pessoas são doces, né, brasileiros? São doces. Que conhece sua cidade, conhece todo mundo. Lá no interior, não se acha rua pelo nome da rua, não, pelos moradores. Tal fulano mora, tal. Assim que procura casa. Não pelo nome da rua. Pergunta a rua, nem ele sabe. Aquele fulano que mora lá, tal. Aí que pessoas falam. Assim que é o Brasil. Mas, como grande São Paulo, nós somos tudo imigrantes ou emigrantes, né? Então, a gente não conhece bem. Por isso, nós somos um pouco fechados, né? Por isso, no São Paulo também, dependendo do bairro, existe concentração do seu estado, né, do seu povo. Porque eles querem se matar de saudade, né, seus costumes. Então, existe isso. Essa epístola é linda por causa disso. Mas existe um fator comum. Qual é o fator comum? O fator comum é nada mais é o sofrimento, né? Sofrimento. Então a Bíblia não fala que você não vai ter sofrimento. A Bíblia não mente, não, pessoal. A Bíblia fala que você vai sofrer. A Bíblia fala. E a Bíblia ensina, então, como nós ter esse comportamento diante dos sofrimentos. A Bíblia fala, para de chorar. Para de murmurar outras pessoas, porque você que torrou todo seu tempo, todo o seu dinheiro, você se gabava que você era inteligente.
né? Fala assim, mas você vai sofrer. Mas um pouco diferente. Já que você é cristão, já que você vai sofrer segundo a vontade de Deus. E diz sofrimento, você sofrer como você sofreu até agora. Mas existe sofrimento segundo a vontade de Deus. Então, especialmente capítulo 3, 4 de 1ª Epístola de Pedro, fala sobre esse sofrimento. Eu gosto de vocês, porque vocês esquecem fácil. É fácil ser pastor de vocês. Só troca um pouco de piada, ilustração. Né? O que nós conversamos domingo passado? Né? Já que a gente vai sofrer, bem-aventurado os que sofrem segundo a vontade de Deus. Deus usa meu sofrimento com a sua benignidade para me abençoar. O sofrimento que você ficou totalmente arruinado, com esse sofrimento você tem que aprender. Mas não, a gente não aprende, a gente paga um curso caríssimo para a vida e não aprende. Se acontecendo algum acontecimento repetidamente, só tem duas coisas: você é muito ignorante ou você é muito ganancioso, orgulhoso. Porque você não se mudou. Então, irmãos, essa palavra ensina claramente que já que nós sofremos, com esse sofrimento, a gente perde, né? Perde direção, perde rumo, não. Mas a gente tem que lembrar que Deus está aí. Ele trabalha com o meu sofrimento para me moldar, para edificar nossas vidas. Por isso, quando acontece um sofrimento, quando você está em tribulação, encurralado, a sua vida cheia de problema, você não pode se mergulhar dentro desse problema. Aí você morre afogado dos problemas. Você fica em depressão, vive todo dia dor de cabeça. Por que dor de cabeça? O parafuso está solto ou empresa que está cheia na sua cabeça. Você pensou demais. Você forçou os seus neurônios. Você está forçando inconscientemente. Então, irmãos, quando vem um problema, quando tem sofrimento, o problema não é ter tamanho do sofrimento, mas o problema essencial é seu comportamento diante do sofrimento. Qual é a sua ação, reação diante do sofrimento? Você está reagindo pela fé ou pela incredulidade? Você viveu a vida toda pela incredulidade. Mas você tem que agir pelo menos agora com esse sofrimento. Senhor, o que Senhor quer me ensinar? Com esse sofrimento, o que eu tenho que aprender, Senhor? O que eu preciso? A gente tem que reagir pela fé. Pois todo sofrimento meu é bênção camuflada de Deus. Ninguém gosta de sofrimento. Mas sofrimento lá dentro traz as bênçãos de Deus para a sua vida. Até eu dei o exemplo de abacaxi, né? Eu gosto de abacaxi. Mas você pode comer abacaxi com casca? Hã? A pessoa, que é isso? Horrível. Aí tem que cortar, tem que descascar. Eu gosto de jaca. Mas quando a primeira vez que a pessoa me deu jaca, eu devolvi. Eu não quero.
Mas eu fui na casa dele, né? Ele era um tipo fazenda, não é sítio. Aí quando eu entrei, ele me deu doce, tão gostoso. Parece que é chiclete, parece meu ao mesmo tempo. Que é isso? Falei, mas você não gostava? Não, esse eu gosto. Não, esse é jaca. Aí que eu entendi. Sua casca era horrível. Até dá para matar alguém, não é assim? Se cai cabeça sobre sua cabeça, danifica, não é assim? Mas, quando isso amadurece, pessoal, não perde de mel. Né? Jaca. Eu gosto de jaca. Não traz jaca não, Tó. Quando eu sempre prego isso, depois já sei que todo mundo traz jaca. Mas é gostoso. Irmãos, é assim. Sofrimento é uma bênção camuflada de Deus na nossa vida. Isso que nós compartilhamos. Hoje é nossa última pregação. Última pregação. Todo mundo está feliz, né? Da primeira epístola de Pedro, tá? Eu compartilhei. Esse é a 15ª vez. Então, esse é o último capítulo. Justamente fala sobre esse sofrimento dentro da igreja também. A igreja também tem um sofrimento. Então, quando a gente vive uma fé comunitária, assim, como que a gente tem que se tratar sofrimento? Porque aqui também sofre. E assim que desfecha esse livro de 1 Pedro. Irmãos, faz conta que duas pessoas trabalhando, mesma situação, mesma condição, mesmo ambiente, até mesmo trabalho. Mesmo assim, decorrer do seu tempo, o resultado, ou melhor, fruto final, é muito diferente entre quem possuía sonho e quem não possuía sonho. Porque o sonho é decisivo para direcionar a nossa vida. Sonho que define aonde você quer ir, aonde você vai chegar. Em geral, todas as pessoas têm sonho. Não é assim? Geralmente todo mundo tem sonho. Cristão também tem sonho. Mas hoje eu vou enfatizar sobre cristão, né? Entre nós. Se por acaso você adquiriu sonho depois de ter encontrado Jesus Cristo, ou você já tinha sonho, mas seu sonho foi remoldado por causa do encontro com Jesus Cristo, então esse sonho vem de Deus. E isso pode ser identificado. Eu agradeço, irmão, que falou amém. Que agora, que pessoa que falou amém, verifica que realmente é isso mesmo, identificação. O que é? Se realmente esse sonho veio de Deus, não nasceu de mim, tem uma clara diferença. Se esse sonho vem de Deus, ele se desenvolve com a minha vida. Realmente você não tinha uma atenção daquela área, daquela região, ou daquele país, ou daquele povo, daquele trabalho, mas por causa desse sonho, você fica despertado. E você sente atraído por isso. Antes não, antes se você encontrar o Senhor Jesus Cristo, você tinha sonho. Esse sonho era ambição, que você mergulhava tudo. Às vezes você ignorava até sua família, ignorava sua saúde, ignorava tudo, até você para mergulhar e ganhar esse sonho, sua ambição, ser sucesso na sua vida. Mas sonho que vem de Deus é diferente. Você não mergulha, Ele que atrai, Ele que puxa. Você tem que ver, você que está atrás desse sonho, ou esse sonho que está dirigindo, guiando a sua vida passo a passo.
Esse sonho cria uma atenção especial. Antes você, quando ouvia aquela região, aquela coisa, você não tinha interesse, mas você vê que de repente você tem interesse. E esse interesse cada vez cresce mais. Porque esse sonho veio de Deus. Na outra palavra, a gente se chama vocação. Deus que está chamando. Deus que cativando a sua vida. E sua vida é agora dirigido, atraído. Eu falo, não é arrastado assim. Nada disso. Isso é o mundo que arrasta a nossa vida. O mundo é severo. Vê que você gostou, começa a arrastar toda a sua vida. Esse não. Por isso, se Deus chamou, pessoal, não que você vai ficar relaxado mais, vai acontecer. Mesmo que você não quer, vai acontecer. Mesmo que você quer fugir, você não consegue fugir. Porque Deus favorece suas situações, circunstâncias, Ele que abre caminho. O que realmente tem que ser mesmo, não se preocupe, acontecerá. Mas não adianta você forçando para acontecer. Às vezes com isso que você leva a sua vida à morte, sua família à destruição. Você entra em um abismo que você não sai mais. Afinal de contas, vê que você que fez tudo isso. Mas não, quando vê que agora é para. Mas isso não quer dizer que seu sonho parou, continua. Mas você vê que a situação tem que ficar parado agora. Agora é sinal vermelho. E logo depois de ver que sinal, se abre. E vai. Você vê que realmente seu sonho te guiando, levando a passo. Então, esse sonho a gente chama a missão concedida por Deus. Deus nos deu uma visão. Aí que a gente usa essa palavra visão. Para não confundir com essa palavra missão. Mas é missão. Essa missão seria missão particular. A missão que Deus me deu. Eu viver uma vida com a razão. Razão de meu viver. Essa razão que eu vivo. Se alguém pergunta, por que você tem que trabalhar isso? Por que você faz isso? A pessoa diz, para não morrer. É sobrevivência. Por que você faz isso? Não tem o que fazer. Por que você faz isso? Todo mundo faz. Por que você faz isso? Tem outra opção. A vida vocacionada, a vida com a missão, vida com a visão é diferente, não é assim. Aí você pode falar, essa é minha razão de viver, meu viver. Essa é minha visão, esse é meu sonho. Interessante, se você tem essa visão, você tem esse sonho, Deus faz acontecer na sua vida. Para acontecer isso, para realizar isso, existe um fator comum bíblico, chama transformação espiritual. O que é isso? Existe um comportamento da nossa vida, que se você encontra todas as pessoas que foram usadas por Deus, tem o mesmo caráter desse, que Deus faz isso para a nossa vida também. Ele faz. Porque só com isso que a gente pode realizar nosso sonho, ou melhor, missão concedida, ou melhor, a minha visão de viver. Então, o que é isso? Isso que está escrito no último capítulo de 1 Pedro. Então, hoje, irmãos, a Bíblia nos explica bem claramente. Bem claramente. Tá? É pena que tem pessoa que não está aqui. É pena, mas eu também não vou forçar. Pessoa que não está aqui. Não é agora. Não é agora.
Não é agora. Também não posso forçar. Eu sei, vocês não sabem, desde hoje de manhã entrando aqui, eu vi que o diabo entrou junto aqui. Está trabalhando. Tá? Como ratinhos, como barata. É pior que a pessoa é influenciada pelos ratinhos e barata. Fica atenção no texto de hoje. Tá? O texto mesmo é simples. O texto explica tudo. Então eu não preciso acrescentar, eu só conduzir, direcionar vocês para compreender, né, o que realmente está escrito. Primeiro versículo. Esse é tudo para nós, tá? Para a Igreja Água Viva. Tudo aqui, quem está aqui dentro. Tá bom? Primeiro versículo começa assim. Primeiro versículo 1 a 4 é palavra dirigida para presbíteros. Todos os nossos presbíteros têm que ouvir bem. Todos os presbíteros têm que ouvir. Por isso que faz besteira. Presbítero que não está aqui agora não vai exercer Santa Ceia, tá bom? Hoje. Rogo, pois, aos presbíteros que entre vós. Essa palavra presbíteros é palavra original. Nosso português presbítero vem dessa palavra presbíteros. É palavra grega. Presbítero não é português não, pessoal. Esse termo presbítero é palavra grega. Presbíteros. Esses presbíteros, no Velho Testamento, quem era presbítero? É patriarca, pessoa mais idoso, mais experiente da sua clã, ou sua família, ou tribo. Mas agora, entrando no Novo Testamento, e na igreja primitiva até hoje, quem são presbíteros? Presbíteros são pessoas que têm responsabilidade na administração da igreja. Todo mundo serve na igreja, não serve aqui? Todo mundo. Por isso, quando o serviço da igreja é voluntária, tem pessoas, por exemplo, né, não leva mal. Todo esse exemplo é fácil. Irmã Margarete, ela toca piano, não é assim? Ela recebe alguma coisa, você recebe alguma coisa? Não, é voluntária, talento dela. Mas você tem que treinar ou não tem que treinar? Mas você sempre vem esse treino ou falta? Veio. E você sempre, ela trabalha, mas de repente ela diz, pastor, mas eu preciso ver que minha filha está em saudade de mim, eu vou faltar um mês. Pode faltar ou não pode faltar? Pode. Essa pessoa não pode ser presbíteros. Presbíteros, aquele que tem responsabilidade. Ela pode viajar. Ah, como eu tenho que viajar? Então, Luiz tem que tocar. Mas o Luiz não sabe tocar, eu vou ensinar. Na minha audiência, também, a pessoa tem que tocar piano. Essa pessoa que tem responsabilidade, chama o quê? Chama o quê? Presbíteros. Presbítero é aquele que tem, não é somente serve, trabalha a obra do Senhor, mas tem responsabilidade. Alex Júnior, você é presbítero? Sim, porque você é líder do X-Wave. O que está acontecendo? Você não fez missão junto com sua turma? Você tem que fazer, mas também, ao mesmo tempo, você tem que cuidar do seu grupo, porque é sua responsabilidade. Se acontecer alguém com esse erro, eu pergunto com você, porque ele é responsável. Mas na igreja tem muitas pessoas que servem, mas não têm responsabilidade. A gente também não cobra. Mas existe algum lugar que na igreja que você serve também, mas tem que ter responsabilidade. Senão a igreja não funciona.
Então, igreja é todo esse corpo de Jesus Cristo, toda essa pessoa serve a igreja. Amém? Só que todo mundo está servindo, mas aqui tem dividido em duas partes. Tem pessoa que tem responsabilidade e pessoa que não tem responsabilidade. Eu não estou falando assim, não tem responsabilidade, essa pessoa não é preciosa a todo mundo. Mas existe pessoa que tem que ter responsabilidade para que outros não precisam ter responsabilidade. É todo mundo que toca piano, também não dá, pessoa. Tá? Então, entenda bem. Tem coisa que tem responsabilidade, coisa que não tem. Então, aqui presbíteros são o quê? Pessoas líderes da igreja que têm responsabilidade para servir e cuidar, e ele tem que acertar conta mesmo. Então, presbítero, eles, por exemplo, nossa igreja tem 4 presbíteros. Esses 4 presbíteros têm que responsabilizar a administração da igreja. Se a administração falta alguma coisa, eles não falam assim, falta alguma coisa. Não, eles têm que se responsabilizar. Por isso que a gente elegeu eles. Tem que responsabilizar. Já está terminando o mandato. Quando chega ao 5º ano, a gente vai fazer outra eleição. Aí vocês têm que eleger bem. Mas nossa igreja é nova, por isso, início ficou assim, mas cada vez todo mundo tem que aprender. Então, a Bíblia nos ensina. Escuta bem, esposa, filhos, família toda, para ajudar. Não leva bronca de Deus. Por isso o apóstolo Pedro falando, rogo. Estou rogando, porque muito, pois aos presbíteros, que é entre vós, eu, presbítero com eles. Pedro não é apóstolo, mas nessa altura ele fala que ele também é presbítero, porque ele tem responsabilidade de ensinar a palavra. Corretamente. Então ele tem que pagar a responsabilidade. Então nessa altura ele também entra no mesmo grupo de presbíteros. Irmãos, eu não comecei, mesmo que 2 pessoas trabalhando a mesma coisa, 2 pessoas que mesma condição, mas se tiver pessoa que tem sonho, pessoa que não tem sonho, a diferença é enorme. Faz conta que um monte de pessoa está lavando prato na igreja. Todo mundo quer ajudar. Pessoa, eu ajudei, eu vou embora. Mas tem algumas pessoas que querem terminar, porque acham que tem responsabilidade. Porque essas pessoas têm seu propósito diferente. Não é todo mundo igual, pessoal. Esse é meu papel como pastor. Eu olho vocês, observo, com o tempo, ver até que ponto essa pessoa pode ter responsabilidade. Então aqui disse, você tem essa responsabilidade, mas você tem 2 privilégios. Só que na verdade não é privilégio. O que é? Eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos. E ainda coparticipante da glória que há de ser revelado. Essas 2 identificações, o que é? Quem vive com responsabilidade, essa pessoa tem que sofrer. Presbíteros são testemunhas de sofrimento de Cristo. Você tem sofrimentos, porque tem responsabilidade. Mas a Bíblia nos ensina que o quê? Você é coparticipante da glória. Que há de ser revelada. Não é uma grande honra? Então, qual é a sua postura na prática? Versículo 2. Todo mundo junto. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Como Deus quer, nem por sorte, ganância, nem de boa, mas de boa vontade. O que é isso? A gente não pode servir a igreja na marra, sem sua vontade. Mas você tem que servir, o quê? Coração? Espontaneamente.
Num coração constrangimento. Mas seu comportamento tem que ser espontaneidade. Eu vou servir. Porque isso que é como Deus quer. Isso que Deus quer. Eu já não tenho vontade. O pessoal fala assim, pastor, eu não tenho vontade. Quando servir isso, eu não tenho alegria, então eu vou deixar. Isso não é vontade de Deus, isso é sua vontade. Vontade de Deus não está assim. Você tem que fazer com espontaneidade e realmente o que como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Você tem que fazer ainda com a boa vontade. Isso que Deus quer. Não é que, como eu não tenho alegria, eu estou cansado. Quando não tem alegria, não deveria parar? Para e morra. Pessoal, não mistura. A Bíblia diz que não é parar porque você está desgosto, você está cansada, você não quer. Claro que você precisa de repouso, mas você tem que fazer repouso, descansar para ainda fazer boa vontade. Amém? Amém. Pessoas não fazem por quê? Pessoas não me reconhecem. Ninguém deu reconhecimento. Leia versículo 3. Vamos lá todo mundo junto? Nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tomando-vos modelo do rebanho. 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Uma coroa que nunca se murcha. O que a pessoa dá elogio, o que a pessoa concorda, parabenizar, isso murcha rapidamente. Geralmente a pessoa que fala assim, pastor, sua pregação é uma bênção. Essa pessoa que vai me xingar com minha pregação. Eu sei, pessoal. Eu já aprendi muito com essas coisas. E aqui, pessoal, vocês têm que ser elogiados, vocês têm que ser abençoados, recebendo esse prêmio do nosso Supremo Pastor. Quem é o Supremo Pastor? Jesus Cristo. Que adianta, Flor, você e você não recebe elogio de Jesus Cristo? Não é melhor que eu não desconheci, eu esqueci. O pastor nem me elogiou, mas tudo bem. O Senhor conhece a minha vida. É Deus que ajude, Deus que abençoe sua vida. Mas eu também deveria reconhecer, né? Mas às vezes eu falho também, porque eu sou pecador também, pessoal. Eu também erro. Interessante. Por que a gente vem para a igreja? Não é adorar a Deus? Por que você deveria afastar da igreja? Quando tem problema com Deus, não é isso? Porque a gente vem para adorar a Deus. Então, se você tem problema com Deus, você deveria afastar. Mas a pessoa vem adorar a Deus e afasta de Deus por causa da pessoa. Mas dá para entender? Eu gostaria de dar um presente de martelo. Quando é assim, bate um pouco aí. Vê que funciona. A gente não vem à igreja para adorar a Deus? Glorificar a Deus? Aí você sai da igreja porque tem problema aqui da glória. Aqui não tem mais glória de Deus. Aqui realmente com Deus problema. Pregador tem problema. Palavra esquisito, sei. Aí sim. Mas eu discuti com ele e vou embora. Tá? Isso que está falando. O que nosso Supremo Pastor nos entregar a coroa, essa coroa aqui é eterna. Amém, pessoal? E, voltando ao versículo 3, os presbíteros, o presbítero Alex, Felipe, outros 2 presbíteros que não estão aqui, mas ouviram de manhã, não sei, ouviu ou não, mas eu falei.
E nem como dominadores, você não pode dominar as pessoas. Você tem que ser exemplo, modelo para as pessoas. Esse é para presbíteros, tá bom? Tá feliz, né? Alex, Felipe. Não somente vocês, inclusive eu e todos os irmãos que têm serviço com responsabilidade. Agora, pessoal que não tem responsabilidade, agora escuta agora, versículo 5. Vamos lá? Rogo igualmente. Então, agora é outra turma que não tem responsabilidade. Serve, mas não tem responsabilidade. Mas ele roga a mesma coisa. Rogo igualmente aos jovens. Ele falou jovens só para comparar com a palavra presbíteros. Tá? Mas a gente contextualizando seria presbítero é o quê? Os líderes que têm responsabilidade. Serve, mas igreja, mas tem responsabilidade. Jovens é o quê? Não é pela idade, não. Serve a igreja, mas sem responsabilidade. Sede submissa aos que são mais velhos. Quantos anos você tem? Não está perguntando isso, não. Aqui traduziu mais velhos, mas não é mais velho, é presbíteros, essa palavra. Tá? Eu já verifiquei tudo, é o mesmo termo. Eu não gostei dessa tradução, mas fazer o quê? Eu não tenho tempo para traduzir tudo também. Tá? Mas está escrito presbíteros outra vez. A Bíblia coreana traduziu bem, lá fala presbítero também aqui. Então, rogo igualmente aos aqueles irmãos que servindo a igreja sem responsabilidade, sede submissa aos que são presbíteros, que servem a igreja também com a responsabilidade. Agora entendeu por que a gente submete? Porque eles têm responsabilidade. Essa é a razão que a gente é submisso. Não é só porque você é velho. Está bem claro? Bem claro, pessoal? Vamos continuar? Vamos continuar. Outro assim, no trato de um com os outros, sinde vós todos de humildade. Aqui não importa aquele que serve com responsabilidade, sem responsabilidade, todo mundo tem que usar um cinto. Como que chama esse cinto? Marca? Humildade. Cinto. Todo mundo cingiu cinto de humildade? Aqui disse, cinde vós todos de humildade, porque Deus redisse aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Por isso a gente tem que usar cinto de humildade. O que é cindir nós de humildade? Apóstolo Pedro, quando ele falava sobre humildade, ele sempre lembrava um cenário na sua vida que nunca podia ter esquecido. Que nada mais, a última ceia do Senhor, João capítulo 13, versículo 4 diante. Interessante, esse Evangelho segundo João, metade dividido assim, que esse livro, metade fala sobre a vida de Deus e outra metade só fala a última semana de Jesus Cristo. 50%, 50%. João 13 fala a última ceia do Senhor. Versículo 4, vamos ler todo mundo junto? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. O que é isso? Naquela época, quando os judeus, eles andam, estrada de rua, né, da terra, pó, calçado é geralmente tipo de sandália assim, então se usava toda hora seus pés. Então, não somente judeus, todo aquele Oriente Médio tinha costume. Quando eles entram em uma casa, né, um novo local, ou para refeição, sempre tem que lavar mão e pés. Especialmente para judeus, quando eles entram na casa dos outros, como seu pé está muito sujo, porque anda toda hora, né? Naquela época, a melhor condução é 2 pés, não é assim? Então sempre andava assim, então suja. Quando é entrada de uma casa, sempre tem uma jarra de água e bacia.
para a pessoa lavar o pé e entrar. Essa é uma etiqueta mínima. E quando vem um visitante, então até um servo ajuda a lavar o pé, ou dependente, e do seu hóspede é pessoa bem honrada, então até próprio hospedeiro, mesmo conhecendo o dono, ele pode lavar, de etiqueta. Mas aquela última ceia do Senhor, ninguém lavou o pé, não tinha pessoa, não tinha ninguém, eles entraram essa casa sem lavar os pés, o que era negligência daquela época. Todo mundo sentou, porque todo mundo é convencido, né? Por que eu vou lavar o pé de você, lava de quem? É todo mundo sentou. Nem lava o pé do seu mestre, Senhor Jesus Cristo. Tá? Todo mundo é arrogante, mas os judeus são piores. Ninguém quer lavar, até ser um mestre. Então essa palavra está falando que levantou-se da ceia, está tendo a última ceia. Aí Jesus Cristo se levantou. Aí ele foi para onde? Pegou jarra, pegou vacia a água, trouxe. Ele tirou seu vestimento, capa, tirou. Ele pegou toalha, cingiu. Ele dobrou seus joelhos, Pedro, seus discípulos mal criados, que lavou os pés. Sabe o que é isso? Deus dobrou o joelho. Jesus Cristo é Deus, pessoal. Deus dobrou o joelho para lavar Pedro sem vergonhas mesmo. Lavou um pé. Já mostra que tipo de Deus é esse, né? Que amor. Que dá para entender. É esse Deus, dá para carregar a cruz no nosso lugar. Ele lavava pé de um por um. Quando fala humildade, apóstolo Pedro sempre lembra esse cenário. Por isso ele fala sim de vós com a humildade. Aí ele lembra como Jesus Cristo, ele cingia a toalha e dobrava o joelho, lavava o pé de cada mal criado, convencido que se achava melhor entre eles. Que lavava. Pedro lembra esse cenário, se a gente lê, vamos lá? Todo mundo junto? Depois deitou a água na bacia, passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhe com toalha com que estava cingido. Continua 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. E este lhe disse: Senhor, tu me lavas os... Ele falou: o Senhor não me lava meu pé. Para mostrar que, pelo menos, eles têm respeito ao Senhor. Pedro. Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabe agora, compreendo lá aos tempos. Você não entende o que estou fazendo agora. Você não entende nada. Continua. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, então você não tem. Se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Olha, o que ele falou? Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as minhas mãos, minha cabeça, banho aí. Pô, que mancada, né? Ele não entendeu nada. Agora ele entendeu. Porque Jesus Cristo lavou os pés. O que humildade. Ele lembrando aquele cenário. Ele estava morrendo de vergonha. Que palhaço eu era. Que ignorante era eu. Jesus, ele mostrou, cingindo toalha, dobrando o joelho, lavando nos pés. Isaías 52, versículo 7. Todo mundo junto? Que formosos são sobre os montes
os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que disse ao Senhor: o teu Deus reina. Quão formosos os pés são sobre os montes. Aquelas pessoas tão ignorantes, mal criadas, mas Senhor, hoje, Ele dobra o joelho, lava os pés. Por quê? Depois que eles compreender com a morte de Jesus Cristo, com a vinda do Deus Espírito Santo, eles se tornam apóstolos. Que eles vão passando montes. Aquele pé agora é sujo, mas esse pé será pé mais formoso. Senhor, lava nossas sujeiras, nossas vergonhas. Você tem vontade de esconder seus pecados. Você quer tampar todos, esconder toda a sua vida passada vergonhosa. Mas com isso que o Senhor lava, esse que será quão formoso, quão formidável. É que você que vai falar. Nosso Deus reina na nossa vida. Amém. Então, irmãos, voltando aos textos, mostra primeira subdivisão. O que é humildade, irmãos? Todo mundo junto? Humildade é lidar com coração espontâneo. O comportamento é espontâneo. A missão confiada. O trabalho que Deus nos deu, mas a gente tem que fazer isso com o coração aberto. Espontaneidade. Essa pessoa aqui é o quê? Humildade. Irmãos, não se engana. Aquela pessoa é humildade, muito humilde, porque me tratou tão bem. Ou como pessoa é humilde. Humildade que a Bíblia nos ensina, aquele que cumpre seu dever. Faz seu papel. É humilde. Irmãos, seja marido humilde. O que é marido humilde? Cumpre papel do marido. Cumpre papel do pai. Seja mãe humildade. Seja cristão, humildade. Cumpra seu papel dentro da igreja com responsabilidade. Essa é humildade. Irmãos, por que pessoa não faz dízimo? Porque não é humildade, não tem humildade. Não é assim que minha situação é difícil, aí não tenho fé. O quê? Não, esse é o quê? Soberba. Eu que trabalhei, dinheiro é meu, eu que faço, porque ainda falta, depois eu faço, eu decido tudo. Seja humilde, pessoal. Colocar nome, dízimo, colocar nome ou não. Pero que essa pessoa não é humilde? Se seu pastor mandou escrever, escreva. O que é? Fica orgulho ferido. É porque sua fé não é assim, porque sua fé é muito pureza, porque sua fé não revela seu nome. Deus sabe todas as coisas. Bando de ganância, bando de arrogantes. Humildade, pessoal. Humildade não é caráter, não. Humildade não é nascença, não. Humildade é puro treinamento. Puro treinamento. Com essa humildade que Deus faz você realizar todo o seu sonho, toda a sua missão. Segunda subdivisão. Síntese de humildade é seguir o exemplo de Cristo. Agora é sujo. Às vezes agora eu não entendo.
Mas aquela sujeira que você limpou, até sua vida em vergonha que foi limpado por Deus, isso que vai ser glorificado. Isso que Deus vai usar. Essa é humildade. Pessoal, humildade. E realmente repetir cada vez a gente cindir com a toalha no cinto. Essa é humildade. Voltando ao versículo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. O que é humildade? Vamos lá, todo mundo junto? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem... O que é humildade? Se você tem humildade, você lança toda a sua ansiedade, toda a preocupação para o Senhor. Você é arrogante, por isso você não dá. Eu tenho que resolver meu problema. Se você é humilde, entregar toda a ansiedade, preocupação, fardo para Ele. A Ele dará jugo dele, fardo dele. Ele disse, meu jugo é leve, suave. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas tem que carregar dele. E você aprender de mim. Essa é humildade. Humildade é segredo. Você pode vasculhar. Domingo que vem diante, como a gente termina, eu vou pregar Gênesis. Só que não vou fazer exposição. Eu vou fazer, domingo que vem, eu vou escolher personagem do Gênesis. Que eu vou pregar cada pessoa. Aí vocês podem achar pessoas que foram grandiosamente usadas por Deus. Todos serão humildade. Foram treinados, retreinados. Até que cumpra toda a missão, visão da sua vida, confiada e entregada para a pessoa. Tem ansiedade? Quem não tem ansiedade, levanta a mão. Todo mundo tem preocupação. Levanta a mão. Eu não tenho nenhum problema, porque não pode levantar, porque essa pessoa já morreu. Todo mundo. A Bíblia diz que a gente tem problema, mas tem que entregar isso para Jesus, porque você é humildade, porque você está aprendendo. Arrogante não entrega seu problema para ninguém, esse é meu problema. Versículo 8. Todo mundo junto? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Leão faminto. Você viu leão faminto? Sabe como que leão chora? Assiste. O quê? Rei Leão, tá? Leão ruge por dentro assim. Não dá, ainda não almocei. Depois eu... É nulo. Se for você tem humildade, você tem que ser despertado. Você tem que controlar, tem que ter controle da sua vida. Você tem que fazer mais atenção. Por que você não tem atenção? Porque você não é humildade. Você é arrogante. Arrogante. Eu falo assim, eu fico no semáforo, né? Como vem pastores fora coreanos, eles falam assim, pastor, semáforo, tem que ir no vermelho não, à noite. Onde você ouviu? Diz que Brasil, São Paulo tem que ir, não pode ficar parado no semáforo. Ouvi em algum lugar, né? Porque tem muitos ladrões. Eu falei, você está vendo ladrão aqui? Não, mas não vem de surpresa, não é assim? Não se preocupe, fica tranquilo, tá? Deixa comigo. Eu fico tranquilo, né? Que nada. Eu fico tranquilo, eu fico olhando todos os lados.
Cada semáforo que eu paro, eu olho todos os sentimentos. Mesmo que não tem ninguém. Nunca fica arrogante. Toda missão, né? Todo o ônibus, eu não consigo dormir. Só eu não dirijo, mas eu começo com o motorista, termino com o motorista. Sede sóbrios, vigilantes. Porque você é humildade. Não é assim? Eu falo assim para a criança, brinca à vontade. Eu olho tudo. Brinca, fica à vontade. Estou olhando. Versículo 10, muito importante. Vamos ficar de pé. Esse é o nosso chave para terminar hoje, tá? Versículo 10, tá? Nunca esqueça isso, versículo 10. Todo mundo junto. Ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. De novo. Olha aqui, ó. Ora, Deus de toda graça, certo? Só que toda a graça de Deus é em Cristo. O que é isso? Ele morreu por nós. Essa graça é, pessoal, infalível. Houve a morte do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo vos chamou. Chamou da sonho, missão, visão, deu vocação, sua eterna glória. Só que o que? Depois terdes, se você não sofreu, você não é, então foi chamado. Começa com o quê? Sofre. Depois terdes sofrido por um pouco. Só que esse por um pouco está demorando. Olha, está vendo? Neide tem que ser mais treinada. Tem que falar assim, um pouco. Está escrito, é um pouco. É um pouco. Aí Ele mesmo, Deus mesmo, faz o quê? Aperfeiçoar a minha vida. Ele mesmo faz o quê? Firmar. Ele mesmo faz o quê? Fortificar. Ele mesmo faz o quê? Fundamentar. É base importante. Aleluia! Vou ficar em pé. 12. Como que chama essa graça? 12. Todo mundo junto. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também considera vosso escravo. E testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Amém. Pode sentar. Pode sentar. A gente está vivendo uma geração de o quê? Graça barata. Graça em atacado. Todo mundo fala assim, graça. Todo mundo fala paz. Todo mundo fala shalom. Todo mundo fala Adonai. Todo mundo fala Deus Jireh. Deus Rafá. Canta numa beleza. Mas graça genuína tem marca de sangue da cruz. Marca genuína graça começa com sofrimento. Com esse sofrimento, Ele mesmo nos aperfeiçoar. Ele mesmo nos firmar, fortificar, fundamentar. Isso chama o quê? Isso chama o quê? Graça
genuína. Ensinando palavras de Deus aqui. Irmãos, eu tenho um desejo a vocês. Sonho que agora vocês têm, visão, razão de viver, vem de Deus. Deus está mudando. Aí que vem o sofrimento. Com esse sofrimento a gente aprende humildade. Repita comigo, a humildade. É puro, puríssimo treinamento. Humildade é treinamento, pessoal. Humildade. Humildade é o que? Realmente eu estou servindo com a responsabilidade, Senhor. Quem é mãe humilde? Humildade. Eu estou servindo minha família, amando minha família com a responsabilidade. Está treinando. Humildade, sempre tem que lembrar Jesus Cristo cingindo com a toalha, lavando os pés dos seus discípulos. Porque aquele pé que vai sobre os montes e fala boa nova, aqui somos nós também. Humildade é puro treinamento. Começa com sofrimento. Depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar. Essa é graça genuína.